Vendo já o pontos de vista, aos domingos cá estamos sempre para um olhar aquilo que são os principais acontecimentos na ótica dos nossos comentadores. Muito bem, vou começar aqui com o Fernando, vou cumprimentar o Fernandinho. Boa noite, Fernando. Boa noite. Vamos então olhar para os temas que elegemos para esta noite. Vamos começar pelo tema da semana. O Fernando escolheu o 25 de junho, um olhar então aquilo que são as comemorações de 41 anos da independência nacional, que são os pontos positivos e negativos, Fernando. Boa noite. Eu escolhi dois pequenos aspectos relacionados com a efeméride do 25 de junho, uma vez que, formalmente, inclusive esta efeméride foi reduzida às cerimónias das coroas de flores nas várias capitais provinciais e também aqui na capital do país. E eu refiro-me a um aspecto que me pareceu muito importante e que me parece também que está a chegar ou a atingir uma situação de normalidade, que é o facto de vários estabelecimentos comerciais estarem abertos no próprio feriado, nomeadamente as grandes áreas comerciais, nomeadamente os supermercados, e isto é muito importante. O feriado também serve para as famílias descansarem e, portanto, as pessoas que trabalham toda a semana é importante que tenham supermercados para se abastecerem e restaurantes para passarem as suas refeições, nomeadamente, inclusivamente, fazerem as pequenas festas familiares alusivas ao 25 de junho. Há um jargão que diz que nós não comemos números quando se fala do crescimento económico. De qualquer forma, o PIB, o famigerado PIB, que parece que este ano não vai crescer como nos anos anteriores, também se faz de consumo e de produção nos serviços. Logo, quando a restauração está a funcionar em pleno, quando os supermercados estão a funcionar em pleno, significa que há mais consumo, há mais produção e, de algum modo, não é só apenas o aspecto utilitário e prático, é também o aspecto de produção. E isto é muito positivo, porque em anos anteriores vimos perseguições grandes a estes sítios, com uma interpretação muito restritiva da própria Lei do Trabalho, e assim, o Ministério do Trabalho deve zelar por legislação da Lei do Trabalho. Os direitos dos trabalhadores devem ser assegurados, sobretudo, embora sejam assegurados pela Lei do Trabalho, mas a sua própria garantia, inclusivamente, se faz através das organizações dos trabalhadores, nomeadamente os sindicatos, e o Ministério do Trabalho não se pode substituir ou não se deve substituir aos sindicatos. Na vertente negativa, e mais uma vez realçando este malfadado aspecto da intolerância, eu registrei com desagrado a detenção de um responsável juvenil do MDM em Nacala, porque se fez ao local das comemorações da independência nacional com um estandarte do MDM. Ora, nós temos assistido em vários locais de concentração, quando são celebrações nacionais, em que o MDM habitualmente se faz representar e faz-se representar também com os seus dísticos. E, como muito bem disse um responsável do MDM em Nacala, pela cidade há muitas centenas de pessoas que andam de t-shirts, portanto de camisetes da Frelimo, e essas pessoas não são importunadas. Significa que só as pessoas que têm t-shirts ou que têm estandartes e bandeiras da oposição a que são importunadas, o que mais uma vez demonstra da intolerância e que a diversidade e o pluralismo ainda marcham a passo de caracol em todo o país, e que Maputo continua a ser uma ilha mais democrática quando comparada com o resto do país. Também há alguns excessos de zelo, não é tudo detenções, portanto, acho que precisamos de começar a aprender também a lidar um pouco com algumas as ações, uma ação mais educativa necessária por parte da polícia, porque a polícia também tem esta componente preventiva. Pode chegar para o cidadão, dizer-lhe, por favor, afaste-se daqui, vai mudar de traje. Sim. Já temos as cadeias superlotadas, portanto.
cada dia, por qualquer ato, por Bem, mais a nossa pequeno que herança, seja, a nossa herança é aprender primeiro e falar depois. Portanto, isto corresponde exatamente a esta matriz, que é uma matriz muito primária e do pós independência. Muito bem, vamos avançar então para os temas que escolhemos. Vamos começar por olhar para a visita, o rescaldo da visita da missão do Fundo Monetário Internacional a Moçambique e ainda as perspectivas económicas que se desenham em função de algumas declarações feitas pelo FMI, mas também pelo relatório do Standard Bank, o chamado Standard Bank Research, que faz algumas perspectivas daquilo que é o cenário económico para o resto dos 6 meses que sobram de 2016. É um cenário muito, muito sombrio, como vamos ter a oportunidade de ver. Fernando, relativamente ao FMI, que é a nossa bússola económica por estas alturas, e é incontornável, portanto, para aquilo que são os próximos passos que vamos dar. Queria que começássemos por analisar, então, uma declaração do chefe da missão do FMI, que diz, e passo a citar, do comunicado que foi emitido pelo FMI: a missão concordou que as iniciativas recentes por parte da Procuradoria-Geral da República e de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a dívida anteriormente não revelada constituem passos importantes para restaurar a confiança, embora tenha sublinhado a necessidade de medidas adicionais. Em particular, seria necessária uma auditoria internacional e independente às empresas Gematum, Proíndicos e Mame. Fim de citação. Fernando, queria começar por darmos esta mensagem clara que o FMI está a transmitir. É um bom passo envolver a Procuradoria, criar-se uma comissão parlamentar, mas não chega para satisfazer então aquilo que são os seus intuitos relativamente à investigação a essas empresas. Uma mensagem clara de que não confiam nas nossas instituições. Absolutamente, Jeremias. Para os observadores mais atentos e que têm acompanhado a troca de, vamos lá dizer, de galhardetes entre o Governo e o FMI, sobretudo desde abril, quando rebentou a questão das dívidas escondidas, o comunicado do FMI não é surpreendente e vem ao encontro exatamente de determinados patamares de exigência que já se antecipavam. De qualquer forma, em Moçambique nós habituámos-nos nos últimos anos e até janeiro, e podemos inclusivamente ir ver os relatórios do FMI de janeiro, que são altamente laudatórios para as autoridades moçambicanas e para o desempenho da própria economia moçambicana. Portanto, de janeiro a abril deixámos de ser os melhores para sermos os maus da fita. E este comunicado, que é um comunicado anormalmente duro, habitualmente os comunicados do FMI e do próprio Banco Mundial são bastante suaves, é preciso ler muito nas entrelinhas e as palavras duras são sempre reservadas para as reuniões em privado. Os oficiais do Fundo Monetário Internacional fizeram questão em sublinhar para consumo público determinadas questões que eles consideram relevantes, deixando também outras questões à iniciativa do próprio Governo. E do comunicado que foi tornado público na sexta-feira, há a ressaltar a necessidade da auditoria internacional forense, independente internacional e forense, portanto, para determinar os destinos dos dinheiros em relação às 3 empresas. Isto significa, e como o Jeremias aqui disse, que não basta o inquérito parlamentar, não basta o inquérito ou a investigação da Procuradoria-Geral da República e, mais ainda, não é de confiar nestas 2 instituições, não obstante terem sido passos importantes, não só a iniciada pela PGR e também aquilo que foi conseguido, e a palavra conseguido acho que é importante, porque foi preciso mobilizar
esforços na bancada do Partido Frelimo para se conseguir um pleno das 3 bancadas no apoio a esta investigação parlamentar. Por outro lado, a descrição não só da nossa economia não é de todo positiva, como o FMI, no seu penúltimo parágrafo, faz depender exatamente de todo este conjunto de medidas, incluindo a auditoria internacional, o retomar do programa de apoio económico-financeiro. Isto quer dizer, também por outras palavras, e se podemos tomar como líquido que a comunidade internacional, que a comunidade doadora está de algum modo a seguir os passos que estão a ser dados pelo FMI, que se Moçambique não tomar medidas internas em relação à contenção da dívida, em relação ao seu próprio orçamento e em relação à auditoria forense, não haverá novo programa de apoio financeiro e os doadores alinharão pelo mesmo diapasão. Fernando, queria precisamente pegar nesse ponto. Parece haver uma ação concertada em bloco entre o FMI e as chancelarias ocidentais que têm normalmente prestado ajuda ao Orçamento do Estado, chamado G14 nesta altura. Este alinhamento está no comunicado do FMI da última sexta-feira, portanto, quando expressamente diz que as medidas tomadas até agora não são suficientes e é necessária uma auditoria internacional e independente a Ematum, a MAM e a Proíndicos. Quando alinhamos a entrevista que o embaixador alemão deu ao Savana nesta última edição, em que diz claramente que querem uma auditoria forense a esta dívida, e diz mais explicitamente que não confiamos mais nas instituições moçambicanas, portanto, queremos uma auditoria de fora para nos dar a credibilidade. E nesta mesma esteira já tinham ido os embaixadores dos Estados Unidos, penso também da Grã-Bretanha, enfim, na Dinamarca e vários outros já se tinham pronunciado. E o representante da União Europeia. O representante da União Europeia, inclusive na visita que fez na semana antepassada ao Procuradoria-Geral da República, retirou esta ideia. E voltando ao embaixador alemão, que ele sente que há uma resistência interna, tanto no governo como no Partido Frelimo, a esta ideia de auditoria internacional, auditoria forense internacional, por causa de eventuais consequências fraturantes que poderia causar. Qual é a margem de manobra que o governo e, em última instância, o Partido Frelimo tem para dizer não a esta auditoria? Bem, isso é o que nós vamos assistir ou acompanhar nas próximas semanas. Também neste fim de semana, o economista Roberto Tibana publicou um pequeno documento muito interessante em que ele traça 3 cenários para os desenvolvimentos políticos e económicos, incluindo político-militares, para Moçambique. E os 3 cenários são daqui não saio, daqui ninguém me tira, ou seja, um cenário de imobilismo total, um cenário de fazer alguma coisa, mas no fim do dia não fazer muito. Isto é uma tradução arrevesada daquilo que ele escreve em inglês, muddle through, e um terceiro cenário, que era um cenário de resolução dos presentes conflitos, que seria um cenário bite the bullet, ou seja, na aplicação em português, seria agarrar o touro pelos chifres. O Roberto Tibana diz que aquilo que vamos assistir nas próximas semanas será uma combinação dos 2 primeiros cenários, ou de não se fazer nada, ou de se fazer muito pouco. Bem, eu sou um pouco mais positivo, não só pela dinâmica das próprias forças no seio do Partido Frelimo, e também pela urgência que determinados desafios colocam à sociedade
à sociedade moçambicana, nomeadamente o conflito militar e a situação da nossa economia. Nas cerimónias da independência, o ministro Malayan é citado como tendo dito que o governo de Moçambique apoiaria os esforços internacionais para a realização desta auditoria forense. As declarações de Malayan... Não há ainda um pronunciamento... Exato. Formal por parte do Governo, porque até há um comunicado do Ministério das Finanças, do rescaldo desta visita do FMI, que é aqueles comunicados politicamente corretos. Sim, é uma antítese, na verdade, daquilo que é o comunicado do FMI. Claro. Em nenhum momento há um pronunciamento sobre este ponto particular. Claro, é assim. Digamos que o ministro Malayan é um bocadinho o nosso diplomata para a área da economia e das finanças, mas os seus pronunciamentos, e já tivemos a oportunidade de acompanhar isso, não são, infelizmente, não são pronunciamentos de peso. Por um lado, porque, em última análise e no fim do dia, não é a parte totalmente envolvida nesta questão. Ele é o bombeiro, ele e o primeiro-ministro têm sido os bombeiros de serviço para resolver este problema. Mas, se isto lhes dá algum espaço de manobra, porque formalmente não estiveram envolvidos nestas dívidas, também não têm o peso político para aquilo para as suas afirmações terem exatamente o valor facial que terão se essas opiniões forem emitidas a partir do Partido Frelimo ou mesmo a partir do próprio chefe de Estado, que também é o chefe do governo. Portanto, é importante sim a declaração do ministro Malayan, mas eu gostaria de acompanhar uma declaração mais formal do governo em relação a esta auditoria externa, uma vez que a própria aceitação de uma investigação parlamentar já foi, de algum modo, obtida a ferros, porque, num momento inicial, não era este o posicionamento que havia em relação à Comissão de Inquérito. Este NI, quando digo NI, não é nem sim nem não por parte do Governo, pelo menos formalmente, volto a dizer, porque há um comunicado do Governo da última sexta-feira, relativamente à visita desta missão do FMI, que, ao contrário do comunicado do FMI, que foi factualizando os pontos discutidos, o do Governo foi mais abrangente, procurando pegar, portanto, na ideia de que o FMI esteve cá, estamos a trabalhar juntos, enfim, um comunicado mais conciliador, mais genéricos, se quisermos dizer assim. Esta estratégia pode querer dizer o quê, Fernando, exatamente? Que não há... Esta ideia dentro do próprio governo não está ainda amadurecida, a ideia de dizermos sim ou não, até porque eventualmente deve ter sido a primeira vez que o governo foi formalmente confrontado com a ideia de se fazer uma auditoria forense. Uma coisa são as declarações das chancelarias, outra é uma missão do FMI que veio cá, teve encontros com os altos dignatários do Estado. O que é que quer dizer que a ideia de que ainda se quer amadurecer? Corresponde a uma ideia, mesmo no seio do próprio governo, de que a situação não é tão grave como, sobretudo, os economistas antecipam. Dois, a situação não é tão grave como os doadores e o FMI querem deixar transparecer. Ou seja, há muito a ideia de que o FMI e os doadores vão fazer muito barulho, vão fazer declarações muito espetaculares, e o comunicado do FMI insere-se nessa perspectiva, mas, ao fim do dia, precisam de Moçambique. Moçambique é sempre o bom exemplo africano. Aliás, eles esqueceram-se que o próprio FMI tem uma sua fonte a dizer que aquilo que aconteceu em Moçambique é o pior caso, o pior escândalo financeiro que aconteceu num país
num país africano. Portanto, tudo isso é relevado e até agora não há esta ideia de que o assunto é tão grave. Tanto é assim que, por exemplo, não se conhecem ainda as linhas gerais do orçamento retificativo, embora saibamos que esse orçamento está a ser preparado. Mas, em termos práticos, também os economistas que acompanham os fluxos monetários, nomeadamente os fluxos do Banco de Moçambique para o governo, dizem que continua a haver uma máquina muito oleada para o Governo no cumprimento do Orçamento Geral do Estado aprovado para o ano fiscal de 2015 e que essa contenção de despesas e que as restrições à própria execução orçamental não se fazem ainda sentir, o que coloca mais uma vez os problemas que a própria CTA já levantou, ou seja, as medidas monetárias restritivas do Banco de Moçambique, nomeadamente sobre as taxas de juro, estão a afetar agressivamente o setor privado. São, em última análise, também uma contradição entre o apelo à produção e a restrição ao crédito, ou seja, não pode haver, em vários setores, não pode haver aumento da produção ou mesmo a manutenção dos mesmos estándares de produção se não houver crédito para a compra de insumos, para a importação, para a própria importação de matérias-primas. Portanto, há aqui um problema. E os mesmos analistas fazem notar que a maior despesa e o maior consumo e o maior fluxo de liquidez se verifica não no setor privado, mas no setor público. Por isso é que se fala da necessidade de consolidação fiscal. A consolidação fiscal não é nada mais do que se responderem aos desafios do déficit orçamental, ou seja, atuar-se sobre a despesa e atuar-se sobre a receita naquilo que seria um orçamento retificativo. E também mexer nas, não sei se lhe vamos chamar as joias da coroa, mas mexer-se no setor empresarial público, que todos nós sabemos representa uma sangria, uma sangria terrível em termos de fundos do Estado. Ora, não se está, e respondendo à questão que o Jeremias está a colocar, nós estamos a 5 dias, estamos a 4 dias do fim do mês de junho, do fim do primeiro semestre. Ora, nós estamos envolvidos neste problema todo o segundo trimestre deste ano. Num trimestre ainda não, para além das duas comissões, não é público mais nenhuma outra medida. Ou seja, voltamos de facto, ou teremos que dar algum crédito ao potencial dos cenários traçados pelo Roberto Tibana em relação ao não mexer em nada e ao mexer em muito pouco ou fazer-se barulho que estamos a mexer e não mexermos em nada. Mais uma vez, e como já dissemos aqui anteriormente, estas questões, no fim do dia, são questões políticas, não são questões apenas de números e, portanto, não é o ministro Maleiane, nem é o primeiro-ministro Agostinho do Rosário que vão tomar estas decisões. Estas decisões têm que vir muito mais de cima e só quando estes órgãos decisórios se aperceberem da gravidade da situação em que nos encontramos, aqui de facto vão acontecer medidas de fundo para atacar pelos cornos a dívida e os outros problemas à volta da dívida. Vamos falar sobre os cenários que se colocam na economia, até para termos uma dimensão da gravidade do assunto, a partir da recomendação do próprio FMI, do levantamento feito pelo FMI, também deste estudo do Standard Bank, é um estudo regular. Mas antes disso, relacionado com isso, queria pegar em duas declarações relacionadas com as celebrações da Independência Nacional. O presidente Guebuza esteve na Praça da Independência e fez uma declaração
quando contactado pelos jornalistas, disse que a situação atual, a situação atual, quando subentende a situação económica e financeira atual, deve-se mais a fatores externos, portanto, nomeadamente a redução do investimento direto estrangeiro, a redução das receitas das exportações e outros fatores internos, nomeadamente as cheias e as secas, os chamados cíclicos, fatores naturais cíclicos que nós enfrentamos, que têm efeito sobre a produtividade, o El Niño na agricultura, é o setor primário, que é um setor-chave na economia moçambicana. Ou seja, notou-se mais uma vez uma tendência para desvalorizar claramente a questão da dívida. Não se tendo pronunciado factualmente sobre a questão da dívida, o entendimento que se subentende, o que se subentende dessas declarações é que a ideia foi desvalorizar um pouco a questão da dívida. E na mesma semana, o presidente Nyusi esteve na Universidade do Rwandano e, dentre outras coisas que ele falava, se chamava atenção ao papel da Universidade do Rwandano para, entre outras coisas, evitar estas dívidas mal feitas. Ora, quando se fala de dívidas, ele não mencionou quais eram. Subentendemos, mais uma vez, na análise, as dívidas só podem ser as grandes dívidas de que nós estamos a falar. Ou seja, é a segunda vez que o presidente faz declarações fora do circuito formal, do politicamente certo, e falo um pouco em contramão com o discurso formal relativamente a estas dívidas. Não. Numa semana em que houve novas revelações da Zitamar sobre, sobretudo, o custo operacional do Proíndicos e da MAMI, que dizia que eram 372 milhões de dólares, nada a ver com 1 bilhão e 200 milhões de dólares que foi revelado. Significa que há cerca de 872 milhões de dólares foram parar a lugar desconhecido. O que é que isto quer dizer? Bem, sem ser preciso uma lupa para analisar essas declarações, claramente a declaração do presidente Nyusi e a declaração do presidente Guebuza não batem certo. É importante realçar que a posição, a declaração do presidente Guebuza é bastante importante e tem muito mais importância do que, por exemplo, uma declaração do presidente Chissano, que também se tem pronunciado nas últimas semanas sobre a questão da dívida. Porquê? Porque o presidente Guebuza é uma das partes interessadas nesta questão, eventualmente, quer no inquérito da Procuradoria, quer no inquérito parlamentar, terá que ser chamado a estas, quer à Procuradoria, quer ao Parlamento, para ser ouvido e para as comissões que estão a investigar esta situação compreenderem o contexto em que se inserem, estas dívidas. Isto, uma questão. A segunda questão, mostram um presidente Nyusi, que é quem está ao leme do barco neste momento e que se sente extremamente desconfortável com esta herança que tem entre as mãos. Ele é o presidente que já disse que encontrou os cofres vazios, é o presidente que disse que é preciso encontrarem-se soluções para o problema destas empresas, inclusivamente na visita à Europa sugeriu que, se for caso, que se encontrem parceiros para se vender a frota do atum e, portanto, este é um problema que este governo, o governo do dia, tem que resolver. Mas a posição do presidente Guebuza reflete uma posição de muitos outros elementos em posições de poder no Partido Frelimo e também no governo, mas mais ao nível do Partido Frelimo e, sobretudo, na bancada parlamentar, que é habitualmente um dos setores mais conservadores do Partido Frelimo, que o governo mais ou menos já fez o seu trabalho, ou seja, já veio ao público em abril a dizer que, sim senhora, havia estas empresas e que não era um boato da imprensa internacional, foi ao Parlamento prestar contas ao povo por via dos seus representantes, que de facto havia esta dívida. Ora,
Não é este o entendimento da comunidade internacional, de outros setores no Partido Frelimo e da própria sociedade, da oposição moçambicana e da sociedade civil de Moçambique, que inclusivamente se está a mobilizar para arranjar fundos para financiar esta auditoria forense internacional ou independente à dívida e não só apenas às 3 empresas em questão. Aliás, voltando ao estudo do Standard Bank, diz que a atual crise da dívida externa, que não tinha sido declarada, agrava a já frágil oferta de divisas e contribuiu para acelerar o ritmo de depreciação do metal, e ainda levou o FMI a suspender o apoio financeiro ao país e os doadores a cortarem o apoio direto ao orçamento do Estado. E diz que este conjunto de fatores, aqueles apontados pelo Presidente Guebuza, que são verdadeiros, é preciso que se diga, a redução drástica do investimento direto estrangeiro em Moçambique, aliado à redução das receitas de exportação por via da baixa dos preços das commodities, que são basicamente as nossas principais recursos que nós exportamos. Tudo isto, aliado aos fatores internos das secas e cheias, agravou a situação. Mas, em conjunto com a questão da dívida, tudo isto, em consequência das medidas daí decorrentes, com o serviço da dívida, que tanto o FMI como o Standard Bank claramente dizem que é insustentável, atingir níveis de insustentabilidade, que não há capacidade interna de pagar. Tudo isto continua a pressionar o Metical, que obriga a adoção de uma política monetária mais restritiva e uma maior contenção fiscal. E prevendo-se que os setores secundário e terciário sejam os mais afetados. Nesta altura, não parece tanto ainda que se estejam a ressentir, pelo menos pelos indicadores, o setor industrial, por força da Mosal, ainda dá sinais, a área da construção ainda dá sinais, mas à medida que vamos avançando, é de prever então que esta situação venha a afetar. Mas relacionado ainda com isso, eu queria ouvir o comentário do Fernando relativamente um aspecto que o FMI também trouxe aqui, relativamente aos desafios económicos que se colocam para Moçambique. Há uma frase, e cito, diz: Moçambique enfrenta desafios económicos difíceis. É uma frase do FMI, ou referência então aos próximos tempos que se avizinham. E prevê a previsão de crescimento, portanto, em baixa. O FMI, portanto, prevê o crescimento da economia em 4,5% no segundo semestre deste ano e diz que existem riscos substanciais de uma baixa nesta projeção. Portanto, o Standard Bank tem uma projeção de crescimento, portanto, faz a revisão da sua projeção para 2% e diz com um maior risco de revisão em baixa do que em alta, pelo menos no curto prazo. Ou seja, para o Standard Bank, os 2% ainda podem ir abaixo. O FMI coloca nos 4,5%, também colocando a possibilidade de ir abaixo. De qualquer forma, quer uma, quer outra taxa, é das mais baixas dos últimos 20 anos. É das mais baixas dos últimos 20 anos. E de acordo com as posições que se colocam aqui, o Metical conhece as perdas mais históricas dos últimos tempos. No caso do Standard Bank, diz que vai ser necessário cortar muito mais do que os 10% que foram enunciados pelo Ministro das Finanças, porque diz que é preciso equilibrar as finanças públicas, sobretudo se assumirmos que um crescimento mais lento da economia irá resultar numa receita fiscal inferior ao orçamento. Portanto, a previsão de receitas, pelo menos do ponto de vista de receitas fiscais, vai baixar com o menor dinamismo da economia e tudo isso. Então, o que é que isto pode querer dizer daquilo que vai acontecer nos próximos tempos? Bem, eu penso que a perspectiva do governo é que ainda podem acontecer fatores positivos até ao final do ano que possam inverter este cenário complicado para a economia de Moçambique. Mais-valias? Por exemplo, as fábricas de LNG? Sim, mas o problema é o seguinte: por um lado, mesmo o cenário mais positivo
ao nível da ENI. Não haverá, mesmo que o FII da decisão de investimento seja anunciada em novembro, nunca haverá trabalhos antes do início de 2017. Portanto, os fluxos financeiros não acontecerão antes de 2017. Mesmo que houvesse uma transação Eni, ExxonMobil, Anadarko, ExxonMobil, isto não são coisas que acontecem de um momento para o outro. Portanto, tem o seu tempo. Embora o Governo pode antecipar uma previsão positiva de encaixe de mais-valias e também da retoma dos doadores, parcialmente, de alguns fluxos de tesouraria, e pode continuar a emprestar, a tirar dinheiro, sobretudo para o Governo, na expectativa que vem aí o dinheiro das mais-valias, que vem aí o dinheiro dos doadores. Aliás, estratégia essa que foi seguida quando houve a chamada greve dos doadores na sequência das eleições de 2009. Mas o cenário agora é completamente diferente. Nós estamos numa situação em que as nossas reservas internacionais são as mais baixas de sempre neste ciclo de crescimento. Há uma pressão muito grande sobre a taxa cambial. E, por exemplo, o Banco de Moçambique, eu vou usar a expressão, foi forçado a mexer nas taxas de câmbio porque o Metical mais uma vez derrapou em maio, junho. Já estamos muito mais perto do patamar dos 70 meticais por dólar do que dos 60 meticais por dólar. E é preciso fazer alguma coisa. Por isso mesmo é que eu dizia anteriormente que é urgente mexer-se nos fluxos de tesouraria entre o Banco de Moçambique e o Governo de Moçambique, nomeadamente atuar sobre a despesa do Governo. Por outro lado, e o Jeremias foi a um dos pontos cruciais da análise do Fawzi Moussa, que é o economista-chefe do Standard Bank, que mostra estas questões básicas do funcionamento da economia. Quer dizer, quando eu vejo ministros e membros, sobretudo da Frelimo, a dizer que a dívida não tem nada a ver com o custo de vida e com o bolso do cidadão, então, se a dívida nos retira as reservas, se faz pressão na taxa cambial, se aumenta, por exemplo, o RAND, claro que os produtos que nós consumimos em Maputo são mais caros, logo também tem a ver com a taxa de inflação. Logo, o valor do dinheiro que o cidadão tem no bolso ou que o cidadão recebe no fim do mês como seu salário não tem o mesmo valor, porque a inflação lhe vai comer uma parte do valor do seu salário. São aquelas coisas básicas que nós aprendemos em economia e não há como dourar a pílula. Ora, as previsões, e são previsões em baixa para o crescimento da África Austral, este ano baixaram para 3%. Moçambique, tradicionalmente, situa-se acima da previsão média de crescimento em África e de crescimento na África Austral. Ora, se a previsão do Standard Bank se materializar, ou seja, crescimento ao nível dos 2%, para ser reavaliada em baixa, pela primeira vez em 10 anos, estamos a baixar dramaticamente o nosso patamar de crescimento. E isto terá um impacto muito negativo sobre as famílias e sobre as empresas moçambicanas. O FMI é mais... Prevê-se uma economia completamente parada no segundo semestre de 2016. Sim, por exemplo, uma das áreas de crescimento quase em regime de boom em Moçambique tem sido a construção civil. Claro que uma parte da construção civil representa também muito investimento externo, ou seja, as construtoras que têm dinheiro mais barato lá fora
investem de fora para dentro na construção civil. Mas outra parte da construção civil, e mesmo estas construtoras que, com a escassez de divisas, tomam também as suas medidas defensivas, se tiverem que processar as suas importações de material de construção, terão que enfrentar os mesmos desafios que outros importadores moçambicanos enfrentam para o ferro e para outros materiais de construção que são importantes para o setor do imobiliário, ou seja, da construção de casas e de prédios. Portanto, temos um cenário que não é de todo positivo para o segundo semestre deste ano. Muito bem, vamos avançar para o segundo ponto, Fernando. A Procuradora-Geral da República esteve esta semana no Parlamento a apresentar então o seu habitual informe, que é o informe anual, que acontece na primeira sessão da Assembleia da República, que se realiza então no primeiro trimestre do ano. É a segunda ida da doutora Beatriz Buchil ao Parlamento para apresentar o informe. Dando notas gerais desta segunda ida da Procuradora-Geral da República. Bem, questões de fundo e questões, digamos, conjunturais. Um aspecto que eu acho que é importante referenciar é a data do depósito em sede de Parlamento do próprio relatório. Ou seja, eu vi que a oposição esteve bastante agressiva em relação ao facto de vários temas não terem sido levantados no relatório, mas não era possível, porque à data do depósito do relatório, estes assuntos nem sequer eram conhecidos. De qualquer forma, eu acho que conjunturalmente, aliás, como a Procuradora teve depois que fazer ao abordar na sessão de perguntas e respostas esta questão, poderia fazer uma introdução ao seu relatório e introduzir estes aspectos e, portanto, taticamente eliminar alguma da barragem de crítica em relação ao seu informe, inclusivamente com sugestões de que ela não queria abordar estes assuntos. Em relação ao informe, é assim, eu tenho este problema de me repetir de ano para ano. Eventualmente, esta fórmula de apresentar o relatório da Procuradoria está estafada e a Procuradoria, como de uma maneira geral todos os órgãos do Judiciário, têm uma necessidade premente de se valorizarem e de serem, digamos, mais respeitados pela própria sociedade. Ou seja, há uma grande descrença na nossa sociedade em relação a todo o judiciário, os inquéritos que têm sido feitos assim o demonstram. E, portanto, uma Procuradoria que vem, por exemplo, de uma situação de laissez-faire em relação à investigação dos atentados contra o Presidente da Renamo, em relação aos corpos encontrados na província de Manica, em relação à insistência de processar o economista Carlos Castelo Branco, digamos que não está nos seus melhores momentos, se é que alguma vez esteve num bom momento. Este histórico de credibilidade, na prática é isto que o Fernando está a referir, o histórico de credibilidade de que padece a nossa administração da Justiça, a Assembleia, a Procuradoria-Geral da República como um dos pilares desta máquina. Até que ponto, quando nós temos um procurador, uma procuradora, no caso vertente, a ir à Assembleia para apresentar o informe, depois vemos metade do informe sobre a organização interna, as promoções, enfim, a área disciplinar, quando a essência da Procuradoria é prevenção e combate contra as ilegalidades. E olhamos para a sociedade e vemos um marasmo tremendo relativamente a este aspecto central.
e mesmo, o Fernando já mencionou alguns, eu poderia mencionar aqui a morte do juiz Silica, do Dr. Sestac, do Dr. Vilanculos, o baleamento agora do nosso colega Jama Quanto, os raptos, os baleamentos seletivos. São demasiadas coisas que não têm tido resposta. Não é isto que de alguma maneira que fragiliza, faz com que quando o procurador vá à Assembleia da República, tudo o que fala sendo útil, eventualmente, perca essa utilidade em função de que o objeto da Procuradoria-Geral da República não se cumpre. Quer dizer, é como se um pedreiro chegasse à tua casa e dissesse: eu fiz bem o jardim, fiz bem para arranjar bem a sua geleira e tudo isso, mas o mais importante não foi feito. Então, a questão é eu acho, reside no próprio formato do relatório. Não é possível melhorar-se substancialmente um relatório que é concebido neste formato. Um relatório para Será antes o relatório ou a ação dessas instituições? Ou o questionamento do funcionamento da própria Procuradoria. Mas isto poderia, por exemplo, uma justiça poderia ser talvez entendido como o harakiri da própria Procuradoria, ou seja, a Procuradoria a infligir danos à sua própria atuação, o que não vai acontecer, porque isto é um sistema, e é um sistema que se move em círculos. Há alguém, a propósito da questão da PIC, da Polícia, e já lá vamos à Polícia de Investigação Criminal, dizia que a Procuradora alterou a sua posição em 360 graus. Ora, a Procuradora, quanto muito, poderia ter alterado a posição em 180 graus, porque é a metade do círculo e não o círculo. Agora, a Procuradoria ou os vários procuradores movem-se em círculo em relação à sua própria atuação. Mas isto nos coloca perante outras realidades, que não é possível, pela própria natureza do relatório da Procuradoria, negar a importância do Ministério Público, o trabalho que é desenvolvido pelo Ministério Público e pelos vários procuradores. Há procuradores bons, há procuradores maus, há procuradores do deixa-andar, há procuradores que gostariam de mudar o funcionamento da máquina. Mas há sobretudo uma máquina que imperou, Fernando. Portanto, isto é como em tudo. Isto tem de funcionar ao sabor do cliente, como se costuma dizer. Portanto, quando o cliente não está satisfeito, é sinal de que o nosso trabalho não está a andar. Por mais que nós estejamos convencidos que o nosso trabalho é um dos melhores possíveis. Este dilema da justiça, e olhamos todos os dias, deparamos todos os dias com isto, com novas formas de crime, com a corrupção generalizada que vai ganhando outras formas, branqueamento de capitais, enfim, há um conjunto de novas formas de crime que nos vão alertando da sua emergência, mas que faltam respostas. Ou seja, o diagnóstico tem sido muito bem feito pelas instituições. E olhamos para a sequência dos procuradores, olhamos para todos eles, percebemos que fizeram muito bem o diagnóstico ao problema. O problema é como chegar às soluções desse problema. Como chegar às soluções e, sobretudo, que exista um apoio sustentado às ações do Ministério Público. Por exemplo, um dos aspectos candentes de que se fala muito é a questão dos raptos, porque afeta um setor sensível da nossa sociedade, um setor que tem meios, que tem poder, que inclusivamente tem poder de influenciar a opinião pública, e aquilo que é voz corrente é que quer a partir de ofertas que são oferecidas de instituições congêneres no estrangeiro, quer a partir de ofertas de próprias empresas que operam em território moçambicano e que têm meios para tornar muito mais efetiva, com meios tecnológicos, o combate aos raptos. Aquilo que existe é uma grande
frustração em relação às respostas que se obtêm em relação a este combate. Ora, isto depois leva a muita gente e pessoas influentes e importantes, ou seja, segmentos sensíveis da nossa opinião pública, a serem levados a concluir que não existe vontade para se ir a fundo nestas questões, porque ou seja, era necessário usarem-se estes meios, usarem-se ou darem-se respostas positivas a todas estas ofertas e no fim do dia far-se-ia o balanço se deu, se funcionou, se não funcionou, se os meios da polícia sul-africana foram bons ou foram mais eficazes que os nossos, se os meios que a polícia portuguesa tem poderiam ser usados aqui ou não poderiam ser usados aqui, se os meios de laboratório... Pois, mas nós dissemos não a tudo isso. Olhando para tudo isto, nós temos estado a acompanhar o percurso de vários procuradores, Fernando, e custa acreditar que aqueles procuradores todos não sejam bons tecnicamente, não tenham vontade, há aquela velha expressão de vontade política. Custa-me crer que todos aqueles procuradores que já hoje tivemos, já ocuparam cargos de referência e de relevância no país, não tenham todas essas vontades referidas habitualmente. Nós não teremos uma estrutura, uma máquina que tritura procuradores, que qualquer um que for lá, nos moldes em que a máquina está montada, sujeitar-se-á sempre a ser mais um, se for o Fernando, se for o Jeremias, como as coisas estão, tudo indica que sim, é assim. Por exemplo, nós temos uma escola de formação de magistrados que tem razoável qualidade, embora haja muitos setores críticos que acham que essa escola já esteve melhor e poderia estar melhor. Uma parte dos nossos magistrados recebe formação em Portugal, onde existe também um centro de formação de grande qualidade. Nós temos visto, porque há esta relação de proximidade, quão sofisticada é hoje, quer a Polícia Judiciária, quer o Ministério Público Português, que se abalança para investigações de grande fundo, com envolventes muito sofisticadas ao nível informático, ao nível bancário, ao nível de branqueamento de capitais, portanto, crimes multinacionais, que nós também já enfrentamos aqui em Moçambique. Ora, será que estes moçambicanos que foram expostos a esta formação de primeiro mundo não têm capacidade? Claro que têm capacidade, mas, como eu já usei esta expressão há muitos anos, eu falava com um destes instrutores da Guarda Civil Espanhola, que formou os primeiros ninjas moçambicanos. Os moçambicanos, que são os atuais FIR, ou a Unidade de Intervenção Rápida, mas, portanto, no início da formação desta Polícia Especial. O nível de formação e o nível de aproveitamento e o performance dos nossos instrumentos nas academias da Guarda Civil foi dos melhores e com aproveitamento muito positivo. Ora, mas já tem sido em outras formações, em outras áreas. Chegaram a Moçambique os instrutores da Guarda Civil iam tendo um infarto, deparando-se com as condições que estes mesmos indivíduos depois têm em Moçambique, ou seja, o próprio meio em que estas forças depois operam não permitem que estas mesmas forças tenham performance com que foram equipadas. E voltando à questão da formação externa, os próprios portugueses que dão formação aqui em Moçambique não ficaram bons da noite para o dia. Eles próprios
foram aos Estados Unidos treinar as suas unidades especiais com todas estas técnicas de antiterrorismo e de investigação e de perseguição e de escutas e de utilização de meios tecnológicos sofisticados para combater o crime. Portanto, não devemos ter estes complexos de que são áreas que não nos devemos expor ao exterior. Se nós queremos ser bons, temos que estar envolvidos com todos os outros esforços de combate ao crime em termos internacionais. E temos aqui ao lado, eu usei os exemplos de Portugal e da Espanha, mas os escorpiões, ou agora chamam-se falcões, portanto esta unidade especial da polícia, que está muito virada também para o crime, contra a corrupção e para o crime económico, também é uma unidade muito sofisticada, e por isso mesmo que os setores corruptos do ANC e do governo sul-africano odeiam esta unidade especial da polícia sul-africana. Fernando, vamos avançar para o terceiro tema. Esta semana o Presidente nomeou o Dr. Alexandre de Sousa para Vice-Ministro da Indústria e Comércio e o Dr. Rosário Fernandes para Presidente do Instituto Nacional de Estatística. E eu ver o teu comentário sobre estas duas nomeações. Eu vou rapidamente a isso, mas tenho que fazer uma nota de rodapé ainda sobre a questão da Procuradoria. Parece que também na Procuradoria se voltou atrás em relação à PIC. Portanto, a Procuradoria, que parecia que gostaria de integrar a PIC no Ministério Público, e quanto a mim a decisão correta, agora tem outra opinião e, portanto, comunga desta perspectiva, que está em ordem com a própria declaração. Vamos ver se teremos a oportunidade hoje de falar. Existe já uma proposta de reforma do Serviço Nacional de Investigação Criminal, e é para ser subordinado ao Ministro do Interior. Portanto, estão em perda as forças que defenderam ao longo dos últimos anos a integração da Polícia de Investigação Criminal no Ministério Público. De qualquer forma, indo à nomeação... Vamos à nomeação de Alexandre de Sousa. Vamos ter a ocasião de discutir a proposta do Rosário Fernandes. Bem, eu penso e acho que o próprio discurso do Presidente Filipe Nyusi traçou alguns dos objetivos que nortearam a nomeação de Alexandre de Sousa para o Ministério do Comércio e Indústria, mas isto, de algum modo, eu olharia também para o próprio responsável do setor e deste Ministério, que não me parece que esteja a ter o maior ou o melhor desempenho neste lugar específico. Portanto, por um lado, vejo a chegada de Alexandre de Sousa ao Ministério da Indústria e Comércio como um reforço deste Ministério, um reforço para o desempenho deste Ministério, nomeadamente nestes aspectos de ligação internacional, aspectos esses em que Moçambique é muito penalizado, nas questões tarifárias, nas questões do fazer negócio do Banco Mundial. Em relação ao resto, quer-me parecer que Alexandre de Sousa, que é eventualmente o economista mais mediático do nosso país, extrapolou um bocadinho as suas funções e de questões que não se podem resolver de um momento para o outro, nomeadamente se os copos do brinde do champanhe são nacionais ou internacionais, e se os pneus do seu carro são da Mabor ou são do exterior. Ou seja, a Mabor não está a funcionar porque o Ministro de Indústria e Comércio é mau, a vidreira não está a funcionar porque o Ministro não funciona. Eu devo recordar que a vidreira foi privatizada, ou foi reprivatizada, ou foi vendida de um privado para outro privado. Estes privados prometeram investir não sei quantos milhões de dólares e funciona miseravelmente como um armazém, como muitas outras indústrias paralisadas em Moçambique, que funcionam como armazéns
comerciais. Portanto, não é um problema a questão da industrialização de Moçambique, não se resolve de um momento para o outro, e talvez tenhamos que começar noutros aspectos que me parecem muito mais interessantes e que, por exemplo, poderão ser abordados agora que o presidente da Índia vem aí, que tem a ver, por exemplo, com a industrialização de produtos agrícolas ou processamento de produtos agrícolas, como seja o algodão, como seja o feijão boer, o gergelim, a castanha de caju, que tem muito mais potencial e tem índices de maior competitividade para serem industrializados em Moçambique do que os copos para o champanhe ou os pneus do carro do ministro. Voltando para o essencial, estas mexidas, o Presidente parece fazer mexidas cirúrgicas, parece ser esta a sua opção do ponto de vista de condução da sua máquina governativa. O que é que lhe parece esta estratégia, não tanto de uma remodelação de fundo, mudando muitas pedras significativas, mas mexendo cirurgicamente aqui e acolá? E qual é a margem que este governo tem do ponto de vista de gás que ainda conserva? Bem, o governo tem sobre si, digamos, uma acusação que politicamente o Presidente e quem faz a gestão da própria imagem do governo tem que claramente afastar, ou seja, que é um governo feito de uma manta de retalhos, ou seja, com as heranças do passado e com sangue novo. Mexer-se... Não é a altura de ter a sua própria herança? Talvez não. Isto seria dar a mão à palmatória e reconhecer claramente e na praça pública que há uma parte do governo que não tem um bom desempenho, que algumas pedras no xadrez não estão a funcionar em pleno e que, por outro lado, determinadas opções, nomeadamente opções de fundo, como é o exagerado número de vice-ministros, não acrescentou nenhuma mais-valia em relação à máquina governamental. Ao mexer-se cirurgicamente em determinadas pedras, em determinados setores, isto passa a mensagem, ou tenta passar a mensagem de que o governo está bem de saúde, a máquina está bem de saúde, é preciso afinar determinadas peças, é preciso substituir algumas peças que estão gastas temporariamente ou que têm que levar peças de maior rendimento, nomeadamente um carburador que tenha mais capacidade ou um radiador de mais capacidade, e isto passa uma outra mensagem para o público que seria diferente se fosse uma questão de se fazer uma remodelação de fundo do governo, embora ela, no meu entender, seja quase inevitável quando estivermos à beira de dobrar o meio ano, o meio mandato que se aproxima demasiado veloz. Ministro, agradeço muito, mesmo rapidamente, de Rosário Fernandes, a gestão ativa. O que é que lhe parece? Bem, digamos que Rosário Fernandes foi um bocadinho o mal amado em relação ao governo, porque é uma pessoa que, de repente, sendo um durão e sendo uma pessoa que punha em sentido aqueles setores da autoridade tributária, teve uma surpreendente aclamação de opinião pública quando foi tirado da autoridade tributária. Portanto, por um lado, de algum modo se está a responder a este clamor da opinião pública. Por outro lado, e sendo uma pessoa que tem uma formação de economia, não está de todo desajustado numa instituição estatística, numa instituição que, apesar de, em termos gerais, se pensa que funciona bem, há outros setores críticos que acham que nem sempre todos os números do Instituto Nacional de Estatística são os mais fiáveis. A expectativa é de uma pessoa
que tenta colar a sua imagem a uma imagem de grande rigorosidade e de grande exigência em relação aos seus funcionários. Temos pela frente um desafio extremamente importante que vai ser o censo nacional de 2017, portanto é preciso quase um tipo de executivo que imprima às máquinas onde trabalha quase um estatuto paramilitar em termos de exigência, em termos de responsabilização dos seus subordinados. E a esse nível eu penso que a Rosário Fernandes está à altura deste desafio. Portanto, vamos terminar por aqui, ficando então este compromisso de olharmos mais exaustivamente para esta questão da discussão da proposta de reforma da Polícia de Investigação Criminal, que é um assunto que também tínhamos arrolado, já existe essa proposta, à luz também dos pronunciamentos da Procuradora-Geral da República no Parlamento. Assim que nos acompanham, dizemos nosso muito obrigado, voltamos a encontrar então no próximo domingo em termos de pontos de vista. Uma boa semana de trabalho para todos, até lá.